Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu vim contar para vocês uma história muito importante. É uma história de superação. E não é uma superação que tem a ver comigo, é muito melhor do que isso. É uma história de superação coletiva. Quando o espaço público encontra a vontade de uma pequena empresa da iniciativa privada e conta com o apoio da sociedade civil, conta com o apoio de todo mundo. Essa história ela tem muito a ver com a ideia de que a cidade não é de ninguém, mas ela é de todo mundo. Dentro da área nobre da cidade, que eu vou aqui condensar no que é a aldeota, a gente tem cerca de 40 mil pessoas orientadas num espaço organizado, num universo de 3 milhões de pessoas em uma das cidades mais desiguais do mundo. E quando a gente pensou em fazer alguma coisa, eu lembro que eu estava num espaço de transição de carreira, para não dizer desempregada. E eu tinha 36 anos e me disseram: essa é a hora de você fazer uma coisa que você gosta muito. O que é que você gosta muito? Eu fechava o olho e só pensava no enorme forró, na enorme festa. A coisa que eu mais gosto é forró, a coisa que eu mais gosto é sair, a coisa que eu mais gosto é me divertir, tomar uma cerveja, tá, enfim, fora de lugares que são fechados, gosto de estar ao ar livre. E aí eu fui pensando em como era que nós iríamos viabilizar uma festa num espaço público. Quem trabalha com evento sabe que a coisa mais importante é a bilheteria. E na praça não tem bilheteria. Porque a última coisa que eu queria era limitar o acesso pelo poder aquisitivo. Era limitar o acesso a quem não tinha dinheiro para pagar um ingresso. E nem que eu quisesse. Praça pública é pública. Até que houve, até que apareceu, né, uma ideia que eu digo para vocês hoje, sem medo de errar, que é um modelo de negócio replicável em qualquer lugar do mundo. As pessoas precisam de lugar para vender, elas precisam de lugar para testar ideias, e muitas vezes elas não têm capital. Capital de giro, capital para iniciar, para montar uma loja na mesma hora. Então, toda cidade, pequena ou grande, precisa de uma feira. E foi assim que a gente entendeu que se a gente cobrasse um valor pequeno, que não se comparasse ao valor do aluguel de uma loja, a artesãos, a mães que precisavam voltar ao mercado de trabalho depois de terem tido seus filhos, a pessoas que viviam uma situação de vulnerabilidade, mas que tinham um negócio incrível, uma ideia incrível em casa. Se a gente cobrasse um pequeno valor e a gente juntasse esses valores, a gente ia conseguir começar um pequeno movimento de feira. Eu sempre gostei de estar ao ar livre e eu sempre gostei de feira. Então eu imaginava, eu não consigo viabilizar um forró, porque não vai ter quem pague por isso em praça pública. Daqui que eu arranje, enfim, receitas para essa ideia, mas eu consigo viabilizar uma feira. E bem ali pode ter um palquinho, e naquele palquinho pode ter um forrozinho. Depois pode ter um palhaço, um teatro, um espaço para os artistas cearenses, circenses, ou narradores contando histórias. A gente poderia comer uma coisa legal numa pequena praça de alimentação, poderia conhecer as histórias dos empreendedores, trocar ideias com eles e fazer uma coisa que a administração chama de teste de viabilidade de produto, em plena praça. Porque os artesãos e criadores que estavam ali, que estão até hoje, conseguem conversar com o consumidor e já ir tomando decisões importantes, decisões sérias sobre os seus produtos. E assim nasceu a Aue. Em junho de 2018, depois de ter várias vezes sido chamada de doida. As coisas, elas nascem, as coisas que são muito bonitas e fortes, muitas vezes, depois que a gente é chamado de doido. E aí eu lembro, eita, nas fotos dá para ver ela já grande, né? Eu devia ter trazido umas fotinhas de quando ela era pequena. E aí eu lembro, nessa primeira vez, era um jogo da Copa, e eu olhei para todo mundo assim e pensei, bom, as pessoas vieram. Tinham 40 expositores. Nessa época a gente cobrava acho que R$ 250 para cada um expor. E eu lembro de olhar para a cara da minha mãe e ela tá assim maravilhada, com o olho brilhando. E eu pensando, bom, a gente sabe que um negócio que a gente faz funciona quando alguém que nos ama muito está maravilhado.
Então, na hora que eu vi minha mãe chocada, eu pensei, agora vai dar certo, vamos para frente. E assim foi. Depois de pedir autorização na regional correspondente à praça que a gente começou a ocupar, que era a Praça das Flores, a gente começou a mensalmente fazer um trabalho lá. Assim nasceu a Aue Feira. Hoje a Aue Feira tem histórias transformadas dentro dela, de pessoas que não precisam mais da feira, que não precisam mais ser meus clientes, que chegam para mim para dizer, muito obrigada, essa feira mudou a minha vida e eu não preciso mais estar aqui, eu montei uma loja física, eu cresci, eu não tenho mais como atender a demanda de produto para estar aqui, eu não tenho como atender a loja física e a Aue, e tem gente que está lá até hoje, desde a primeira edição. Na pandemia, como todo mundo, a gente sofreu muito e teve que parar. Isso não é uma história para agora, mas nessa parada a gente também descobriu o valor do amor ao próximo, em um projeto chamado Aue do Amor, que a gente partilhou comidas preparadas ou não preparadas, em forma de alimentos não perecíveis, para a comunidade, né? E depois que a pandemia acabou, a gente entendeu que a gente não queria deixar de impactar socialmente a nossa cidade. Quando eu falo na nossa cidade, eu falo também dos 17 municípios da região metropolitana. Como é que isso se dá hoje? A gente tem, apesar de estar no centro financeiro da cidade, onde estão muitas pessoas que rodam na praça e que têm poder aquisitivo para consumir aqueles produtos, em contrapartida a isso, eu tenho expositores e frequentadores de todos os bairros e expositores de todos os 17 municípios da região metropolitana. Isso, para nós, hoje, é uma alegria. Quando eu digo para vocês que isso é uma história de superação coletiva, é disso que eu estou falando, da quantidade de histórias transformadas. E eu sempre, né, como humana que sou, sempre tenho dúvida. Estou fazendo certo? Onde é que eu posso melhorar? Será que isso tem futuro? Será que em algum momento eu vou conseguir escalar esse negócio? Será que em um momento isso vai precisar ou poder ser o meu negócio principal? E eu lembro que no momento de fraqueza, esse ano, aconteceu uma coisa que me disse para onde era que eu estava indo. A gente hoje abre espaço para cerca de 40 ambulantes exporem na Aue, pessoas que não têm condição de arcar com taxa, e algumas pessoas estão lá na praça durante o resto do mês. Por que eu não vou abrir espaço para esse pai de família, essa mãe de família que está o mês inteiro, né, vendendo seus produtos ali na praça? Fora essas pessoas, tem outros que também só aparecem no dia. Eles se organizam entre si, são cerca de 40, a gente coloca um lugar e eles estão lá. E eu vinha reclamando, a gente fez até uma live, eu vinha reclamando que a gente tinha coletado mensalmente 479 quilos de vidro, que, para quem não sabe, é um resíduo sólido, um lixo, que não vale no mercado, não vale na hora da reciclagem. Então, a lata sumia, tinham muitas pessoas ali se beneficiando, coletando aquela lata. A gente conseguia mandar o papel para reciclagem, consegue fazer uma boa gestão, mas o vidro ele se perde, é 10 centavos o quilo, e é muito trabalho para recolher. Meia tonelada de vidro. Sabe quantos gramas de vidro eu vendo? 0. Então, aquilo era de pessoas que vendiam junto com os ambulantes ou que traziam. E aí eu disse rapidamente na live, mostrei o relatório da empresa de gestão e falei, isso está acontecendo. A gente não sabe o que fazer. A gente não consegue coletar essa quantidade de lixo. E 15 dias depois teve uma feira. E a gerente da feira me pegou pela mão e disse, vamos passear no corredor dos ambulantes? Eu disse, vamos. Fui lá e comecei a passear. E eu disse, por que você me trouxe aqui hoje? Tem um motivo? E ela disse, tem. Queria apresentar para vocês os 40 ambulantes que resolveram, a partir de hoje, não vender uma garrafa de vidro. E nesse dia eu entendi que a feira não era mais nossa, minha e de Bruno Valente, que é o sócio com quem eu divido a tarefa de cuidar desse movimento, mas que era um movimento da cidade, que era um movimento do ambulante, que era um movimento de quem frequenta, que é um movimento de quem entende que se levar lixo para a praça tem que recolher, e que é um movimento de quem entende que a cidade é um direito, que a cidade é uma possibilidade, que a Aue mudou a paisagem da cidade, pouquinho, né, num espaço pequeno, restrito, mas mudou, e que é da responsabilidade de cada um cuidar daquele espaço.
A gente está muito preso no que é a ideia de cidade para a gente. Às vezes na nossa casa, na casa dos nossos parentes, dentro dos nossos carros, dentro de shoppings, lojas e lugares fechados. E a gente esquece que a cidade acontece, que a gente pode conhecer histórias, olhar para pessoas, conversar com estranhos, é fora desses espaços. Então, quando eu falo nessa história de superação coletiva, é imaginando o poder de uma ideia que começou com um capital de R$10.000, mudar a paisagem da cidade desse jeito. É falar e fazer o que a gente quer que exista. Isso, para mim, é política. Isso, para mim, é ideia de responsabilidade com ser cidadão. Estou muito feliz hoje de poder dividir isso com vocês, não para jogar louros sobre a AUE, mas para fazer vocês entenderem que cada praça da cidade, na periferia, nas áreas mais nobres, praças maiores, praças menores, podem ser esse espaço de troca. Quando houve a transição do tempo do feudalismo para o tempo do capitalismo, a primeira coisa que aconteceu, a primeira ideia de comércio foi uma feira. Então, a feira é um modelo de negócio mais antigo do mundo. Era lá que a gente ia conversar, trocar, foram feitas as primeiras vendas. Então, eu acho que é uma lição para todos nós, de que cada um de nós pode fazer um pouquinho. Hoje a gente tem 150 expositores, já foram feitas mais de 80 edições dessa feira, entre parcerias com a iniciativa privada e a nossa própria responsabilidade dentro da praça pública. Já rodamos algumas praças da cidade, hoje estamos mensalmente na Praça das Flores. E sempre com a ideia e o senso de ser um lugar de diversidade, de ser um lugar de liberdade, de ser um lugar de cuidado consigo e com o outro, de ser um lugar de extrema responsabilidade com o espaço público que a gente está ocupando e com o compromisso de entregar a praça sempre melhor do que eu recebi. Como se eu recebesse a chave de uma casa com um dono muito valioso, porque o dono é cada um de vocês aqui. E eu precisasse entregar ela mais limpa, mais organizada, mais bem mantida do que o que eu recebi. E, para finalizar, queria dizer para vocês que é uma honra muito grande e um orgulho muito grande fazer parte de uma equipe tão pequena que congrega cerca de 40 pessoas para fazer um movimento que recebe até 3.000 pessoas em plena aldeota, num espaço público a céu aberto. E escapei da chuva até hoje. A AUE acontece na quadra chuvosa, ela acontece desde 2018, ou seja, esse é o 6º ano, e nunca choveu no AUE. O povo brinca dizendo que eu pago o Pix do Cacique Cobra Coral. Eu não sei que milagre é esse, mas eu sei que eu continuo falando desse milagre, para que todo ano eu consiga ter a graça e o direito de que a chuva dê uma trégua bem na hora. Muitas vezes amanhece chovendo e meio-dia seca. Estia, como diz no interior. E a gente tem feito isso, inclusive na quadra chuvosa. Convido vocês para acompanharem esse movimento e para se sentirem principalmente donos dessa ideia também. Não é? Do jeito que a cidade é de todo mundo, não é de ninguém, mas é de todo mundo. A AUE não é de ninguém, mas é de todo mundo. E lembrar para cada um que está aqui, e quando vocês não souberem para onde ir, a saída está para frente.